Olá, eu sou a professora Alcília Afonso, da Universidade Federal de Campina Grande, coordenadora do grupo de investigação Arquitetura e Lugar. E esse trabalho eu hizo com outro pesquisador, que é do grupo PAL, o mestrando Ivanilson Santos Pereira, que realiza mestrado em la USP, São Paulo. E o trabalho tem como título El Patrimônio Industrial Moderno em Transformação, la fábrica Sol Massa, em la ciudad de Petrolina, em Pernambuco, de 1974. Bueno, este trabalho pretende reflexionar sobre a reutilização do patrimônio arquitetônico industrial e a transformação da cidade. Mirar hacia a produção realizada aqueles anos e ver como estão hoje, atualmente. E como estudo de caso, foi tomado uma obra do arquiteto pernambucano Armando de Holanda, que produziu uma arquitetura durante 2 décadas em la cidade de Recife, através de seu despacho aqui em la cidade, como veremos. Eu vou seguir um guião como base para nossa exposição, falando um pouco dessa introdução sobre o arquiteto, sobre as conexões de Armando Holanda com a cidade de Petrolina e com Nilo Coelho, a própria cidade de Petrolina, por que a industrialização foi tão forte ali, e o complexo industrial de La Somassa, que era um grande conjunto industrial, discutir a conservação e concluir apresentando também um pouco da bibliografia consultada. Bueno, Armando de Holanda nasceu na cidade de Canhotinho, em Pernambuco, em 1940. Entrou na Universidade de Arquitetura e Urbanismo em 59, onde conclui em 62. O próximo ano foi para ser pós-grado na cidade de Brasília, na UNB, sobre pré-fabricação. Volve a Pernambuco e, no ano de 66, publica artigos sobre sistematização de arquitetura, pré-fabricados, e continua estudando o tema, pero no exterior, quando vai para a Holanda, em Roterdã, e hace outro pós-grado ali. Vuelve a Pernambuco e empieza a desenvolver vários projetos de fábricas, e todos em conjunto com a Sudene, que era uma empresa estatal que desenvolvia o Nordeste do Brasil como um todo, construindo várias indústrias, habitações, distritos industriais. O problema foi que Armando de Holanda viveu pouco. Aos 39 anos de idade, falece precocemente, pero deixou um grande legado para todos nós outros. Ele foi conhecido durante todos estes anos por seu livro, que é muito consultado em Brasília e principalmente na região Nordeste, que é um roteiro para construir na região tropical, e ele aponta para 9 pontos de como ser uma arquitetura para os trópicos. Eu aconselho a quem queira conhecer este livro, e pode ser barrado na internet, porque realmente é muito rico. Además de los textos, tem seus bocetos explicando como solucionar muros, como criar sombras, construir frondoso. É realmente um livro que eu aconselho. Bueno, e o objeto de estudo está ubicado em la ciudad de Petrolina. Petrolina é como uma capital da região del Vale de São Francisco. Está a oeste de Pernambuco e dista 712 quilômetros da capital, Recife. Sempre Petrolina foi um polo econômico devido a sua aproximação, ao borde do rio São Francisco, que é uma referência junto com a cidade
de Juazeiro da Bahia, como vamos ver na próxima diapositiva. E nessas imagens, vocês podem ver que Petrolina é como se fosse uma isla, não? E vinculada através de um grande puente à cidade de Juazeiro. O que separa as duas cidades é o rio São Francisco. É um dos mais grandes rios da América do Sul e também de Brasil. E através desse rio, toda a água da região Nordeste, grande parte, vai desse aqui. Então, é uma região agricolamente, não? Muito rica. Tudo o que se planta lá dá. E também, como é um cruze geográfico, o que passou? Que foi aí instalado um grande distrito industrial. E um personagem que teve muita importância na história da cidade de Petrolina foi Nilo Coelho. E por que eu hablo em Nilo Coelho? Porque Nilo Coelho era muito amigo de Armando de Holanda. Eles eram considerados como irmãos, uma grande família. Suas esposas eram amigas, as filhas, e este político, Nilo Coelho, era um médico e encomendou encargos a Armando de Holanda para a cidade, como obras muito importantes, como essas que vocês veem, monumentos em las carreteras, e um listado que eu vou ensinar em seguida, de obras hechas, realizadas em la cidade, como fábricas, residências. E neste quadro, vimos aqui, até o momento, 8 projetos importantes desarrollados nessa cidade, nessa região, por Armando de Holanda. E estes projetos são inéditos, nadie los estudou aún. Nós somos os primeiros a estar resgatando estas obras. E entre elas está a fábrica que nós vamos apresentar agora. A fábrica de La Somasa, ela está instalada muito cerca do porto fluvial de Petrolina. Como eu falei do Rio São Francisco, foi construído aí, nos anos 68, um porto fluvial no Rio, e em 70 ele foi inaugurado. Pelo que passou, que 4 anos depois ele foi encerrado. Por quê? Porque teve que ser construída uma hidrelétrica e o porto teve que ser suspendido. Então, foi um grande problema para a economia, porque todo estava fluindo muito bem, mas quando o porto cierra suas portas, a economia industrial também cria uma grande lacuna. E aí, neste cenário, vamos a ver a Somasa. A Somasa está implantada, locada, muito cerca deste porto. Era um distrito industrial, não, que havia em los 60, finais de 60, tá? E cerca de ali tinham muitas outras fábricas. Contrap, Indústrias Coelhos, fábricas de tecelagem, textiles. Era um grande complexo industrial, não? Porque tinha o transporte fluvial e o lago del Rio. E, bueno, a Somasa foi implantada em um grande terreno, ubicada em uma carretera federal, que hoje se transformou, aí vêm as transformações urbanas, se transformou hoje em uma avenida. Pero, aqueles anos, era uma área distante do centro histórico da cidade. E uma esquina, entre um cruze de duas grandes calles, de duas grandes calles, foi construído primeiro os galpões, para uma fábrica de galletas em lo mais grande, e los médios na fábrica de passas, macarrones,
e outro uma fábrica de doces, em los mais pequenos. Então, tinha 3 fábricas dentro do complexo Somasa. E só futuramente eles decidem a ser uma estrutura mais bonita, mais bem apresentada para a edificação do despacho. E aí constrói este belo edifício, assim, 2 propostas, ok? E vamos ver que esta primeira proposta não foi a construída, a que construiu foi a seguinte, esta, pero e que o arquiteto utiliza todos os seus critérios projetuais de modernidade, como estamos vendo. Vamos a ver o próximo. Pero o que passou na nossa discussão é que todo isso, todos esses critérios, toda essa arquitetura está descaracterizada. Não está protegida legalmente, não tem lei de proteção, e os critérios que vamos agora concluir para as considerações finais é que, infelizmente, desafortunadamente, todo esse complexo industrial se transformou em uma universidade e em uma secretaria de cultura. O problema não é a reutilização, o problema são a falta de critério para os projetos. E, desta forma, eu quero aqui agradecer a atenção e dizer que, desafortunadamente, vendo essas imagens, há muito o que fazer na cidade, na região Nordeste, e nós outros estamos à disposição no grupal para discutir com vocês esta arquitetura fantástica produzida por o Gran Maestro Armando de Holanda. Muitas graças e bom evento para todos.